Candidato que teve seu registro de candidatura indeferido ou mesmo teve o seu diploma cassado em razão de uma decisão da Justiça Eleitoral já no exercício do cargo, nesses primeiros meses de 2021, foi cassado. E agora? É sobre esse tema, sobre esse assunto que eu quero tratar com vocês no vídeo de hoje. Bora lá? Meu nome é Rafael Soares, sou advogado, especialista em direito eleitoral, atuo também como professor na área e também exerço a função de procurador jurídico legislativo municipal. Temas como esses do direito eleitoral, administrativo, direito municipal fazem parte da minha rotina e frequentemente eu recebo perguntas de diversos setores sobre esse tema, sobre temas inerentes e também ao longo da minha atuação me deparo com alguns temas que são interessantes e eu procuro trazer isso em forma de vídeo aqui para vocês. Então o tema que eu quero falar com vocês hoje é sobre a cassação do diploma ou do registro de candidatura que tem consequências práticas no exercício dos mandatos. Nesse caso aqui, principalmente de prefeitos, pode ser aplicado a governadores, vereadores, enfim, mas eu quero falar com vocês sobre a cassação de diplomas e de registro de candidatura de prefeitos que têm as suas consequências práticas e eu quero abordar isso com vocês. Vamos lá então? Bem, as eleições municipais de 2020 já se passaram, certo? Aqui também vocês podem acompanhar alguns vídeos que a gente abordou sobre o tema das eleições de 2020 para sua consulta e tirar algumas dúvidas que podem ser aplicadas posteriormente. Mas vamos lá, as eleições já passaram e alguns processos continuam tramitando, como por exemplo de impugnação de registro de candidatura, também ações de investigação judicial eleitoral, ações de impugnação de mandato eletivo, recurso contra expedição de diploma, que inclusive sobre a diplomação, a data da diplomação, a gente também fez um vídeo que eu vou colocar aqui no card para vocês sobre a diplomação e os possíveis efeitos processuais. A AIGE, a AIME são algumas dessas ações que têm relação com a data da diplomação. Uma vez então que essas ações cassatórias são julgadas procedentes, alguns efeitos práticos nós temos. Inclusive nós já temos algumas cidades brasileiras que tiveram essas ações julgadas procedentes. Para não adentrar no mérito, no caso concreto de nenhuma delas, vocês pesquisam aí na internet que vocês vão localizar alguns municípios que já tiveram essas ações cassatórias julgadas procedentes, tanto de registro de candidatura quanto de ação de investigação judicial eleitoral. Mas dentro desse contexto de uma ação eventualmente julgada procedente, eu tenho recebido algumas perguntas, Eu sei que já tiveram ações julgadas procedentes porque nas últimas 2 semanas eu recebi bastante pergunta sobre o tema. 2 perguntas basicamente são as que mais eu recebo. A primeira delas é: Rafael, em caso de procedência na ação, se for cassado, o prefeito nesse caso já perde o mandato direto? Teve a decisão, já perde o mandato? E a segunda pergunta é: em caso de cassação do mandato do prefeito, o segundo colocado assume? Pois bem, eu vou me dedicar a responder basicamente essas 2 perguntas e tentar abranger um pouco mais, certo? Vamos lá então para a primeira pergunta. Em caso de cassação, de decisão de cassação do mandato, esse prefeito que já está no exercício do cargo, ele perde o mandato direto, já teve a decisão do juiz eleitoral, ou seja, no primeiro grau de jurisdição. Esse prefeito ele já perde o mandato direto. Calma lá. Em caso de decisão pela cassação de mandato, nós temos que analisar os efeitos dessa decisão cassatória. Acompanhem aí comigo no slide. No caso de decisão procedente para a ação cassatória, nós temos os efeitos principais e secundários. O efeito principal nós nominamos ali a inelegibilidade
nos 8 anos subsequentes à eleição em que essa irregularidade se verificou. Essa irregularidade pode ser, por exemplo, uma compra de voto, uma captação ilícita de sufrágio, um abuso dos meios de comunicação durante as eleições, um abuso do poder econômico, um abuso do poder político, enfim, alguma irregularidade que pode dar ensejo aí a uma ação de investigação judicial eleitoral ou mesmo de impugnação de mandato eletivo, que vai culminar na cassação. A decisão de procedência, portanto, vai declarar a inelegibilidade de 8 anos desse candidato ou desse cidadão que for condenado, ok? Vamos lá, o segundo efeito dessa decisão procedente. Acompanhe comigo no slide. O efeito principal vai ser a cassação do diploma do candidato beneficiado pelo abuso. Só reforçando que, no caso de mandatos, se o cidadão que foi candidato, foi eleito, está no curso do seu mandato, ele vai ter o mandato cassado. Já na sanção de inelegibilidade, ela se aplica tanto ao candidato, mas também ao eventual terceiro que não é candidato, não exerce mandato eletivo e vai ter a sua inelegibilidade também declarada. Para cassação do mandato é só se ele estiver no exercício do seu mandato. Ah, mas ele é suplente. Cassação do diploma no caso. Ok? Vamos lá. Também como efeito primário, a remessa dos autos ao Ministério Público. Então, o juiz eleitoral, com a cassação do mandato, ele vai remeter os autos para o Ministério Público, porque o Ministério Público vai analisar se houve outros atos, como por exemplo, uma improbidade administrativa. Se esse candidato que foi eleito teve o diploma cassado, né, ele foi reeleito, por exemplo, ele já estava no curso do mandato. Se ele foi reeleito, durante a campanha que ele realizou o ato de campanha, alguma captação ilícita de sufrágio, algum abuso do poder político, algum abuso do poder econômico, alguma outra conduta que ele possa ter incorrido, pode ser que configure também em improbidade administrativa. Sobre esse tema, a gente também tem um vídeo que eu vou colocar aqui na descrição para vocês. Caso ele incorra em alguma dessas situações, como por exemplo, algum outro crime eleitoral, uma corrupção eleitoral, uma falsidade ideológica, que são crimes comuns de se acontecerem em eleições, transporte irregular de eleitor, enfim, uma série de outros crimes, o Ministério Público pode também apurar e demandar da forma adequada, certo? Temos também os efeitos secundários. Acompanhe aí. Como efeito secundário, temos a declaração de nulidade dos votos efetivados ao representado, nos termos do artigo 222, também do 224 do Código Eleitoral. Diante desse efeito secundário, essa primeira pergunta já perde o mandato direto, ela fica, portanto, bem latente na nossa cabeça. E aí eu respondo, já perde o mandato direto? Não. Veja só, com a decisão de cassação no primeiro grau de jurisdição, nós teremos a remessa dos autos à segunda instância, né, ao Tribunal Regional Eleitoral, em caso de recurso, né? Normalmente os candidatos que tiveram seus mandatos cassados, eles recorrem ao seu registro, o seu diploma cassado, eles recorrem. Então, em caso de recurso, até para gerar uma segurança jurídica, porque a decisão do primeiro grau do juiz eleitoral pode ser uma e essa decisão ser revertida, ser reformada no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. Então, imagine só a seguinte situação. O candidato já diplomado, já empossado ao atual prefeito é cassado. Tem o diploma cassado. Aí é substituído. Recorre para o Tribunal Regional Eleitoral e tem a sentença reformada. Aí ele vai voltar? Então fica aquele vai e vem? Não. Para ter uma certa segurança jurídica, né, nós temos então essa situação do recurso eleitoral para o Tribunal Regional Eleitoral, onde o candidato mantém-se, né, o candidato que eu falo que ele teve o diploma cassado, o prefeito nesse caso aqui, ele se mantém no cargo enquanto ele aguarda a decisão por órgão colegiado do TRE.
Mas aqui eu quero alertar algumas situações muito importantes para vocês que causam bastante dúvida, que eu acho que é o maior motivo das minhas perguntas que eu recebo. Então, ele não sai do cargo imediatamente. Está sujeito a análise pelo órgão colegiado, nesse caso o Tribunal Regional Eleitoral, que vai, em caso de reforma da decisão, ele já está mantido no cargo. Se confirmar a decisão cassatória, aí sim nós temos que nos atentar a um detalhe muito importante. Eu chamo a atenção aqui para vocês, acompanhem comigo no slide o artigo 15 da Lei Complementar 64 de 90, a chamada Lei da Inelegibilidade. Ela fala o seguinte, vamos lá. Transitada em julgada ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado o registro ou cancelado se já tiver sido feito ou declarado nulo o diploma se já expedido. Veja só, a primeira hipótese é transitada em julgada a decisão, pode ser até a decisão de primeiro grau. Se o candidato não recorreu, transitou em julgado, primeira decisão, já pode, aí sim, ser declarado nulo o seu registro ou ter o diploma cassado se já tiver sido expedido, como é o caso da maioria das situações aqui no Brasil, nesse ano de 2021, que já tiveram os prefeitos empossados, enfim, tudo mais. Mas ele não deixou transitar em julgado, recorreu. Foi para o segundo grau de jurisdição, nesse caso aqui o TRE, após a decisão por órgão colegiado, ou seja, não pode ser decisão monocrática do relator, tem que ser submetido ao plenário, ok? Uma vez que o plenário, o órgão colegiado desse Tribunal Regional Eleitoral, mantém a decisão de cassação, proferindo um acórdão, que é essa decisão colegiada, somente após a publicação do acórdão, que esse trecho aqui do artigo 15 da Lei Complementar 64 de 90 será então efetivado. Aí sim vai se concretizar a nulidade dos votos imputados a esse candidato que teve o diploma cassado ou registro indeferido. E aí sim nós vamos partir lá para o artigo 222, mas eu chamo a atenção aqui para vocês do artigo 224, que também é um ponto aí de muita dúvida. O 224 fala o seguinte: se a nulidade atingir mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado, nas eleições federais e estaduais ou do município, nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Rafael, nesse caso, a nulidade não atingiu mais da metade dos votos, o candidato teve 40% dos votos. Por exemplo, o segundo colocado assume, que já é a segunda pergunta, mas eu ainda não respondi tudo a primeira. Pessoal, o segundo colocado não assume nesse caso, certo? Vamos lá para o parágrafo 3º do artigo 224. A decisão da Justiça Eleitoral que importa o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito pelo pleito majoritário acarreta a realização de novas eleições, independente do número de votos anulados. E aí então, já fazendo um apanhadão, um mexidão, o segundo colocado não assume, porque a decisão que importa em deferimento do registro de candidatura, ou nesse caso, a cassação do diploma, independentemente dos votos desse candidato que foi eleito, novas eleições serão convocadas. Ok? Então, já respondendo a segunda pergunta, o candidato que ficou em segundo lugar nas eleições, ele não assume o cargo. Novas eleições serão convocadas. Ah, vocês viram que eu tô falando meio bravo, né? Rapaz, vocês não imaginam o tanto de pergunta nesse sentido que eu recebi. Inclusive, eu leio os noticiários locais e regionais. Tenho visto também noticiários informando essa situação onde o segundo colocado assume. Aí fica difícil, né? Jornalismo local e regional. Então, nesse caso,
candidato que teve o seu registro de candidatura indeferido ou o seu diploma cassado posteriormente, depois de eleito, tomado posse, diplomado, enfim, ele não perde o seu mandato imediatamente, não perde o seu cargo imediatamente, ele só perde após a decisão por órgão colegiado. Dá uma olhada ali no artigo 224, no parágrafo 3º, que eu acabei não lendo porque foi revogado, mas olha ali no finalzinho ali, ó, na terceira linha. O de candidato eleito em pleito majoritário, nesse caso aqui prefeito, o governador se aplica também, mas vamos se atentar aos prefeitos, acarreta após o trânsito em julgado, essa expressão aí, após o trânsito em julgado, ela foi declarada inconstitucional, foi riscada ali do texto legal, declarada inconstitucional pela ação direta de inconstitucionalidade número 5.525, quem tiver curiosidade dá uma olhada aí, mas esse artigo 224, parágrafo 3º, ele foi incluído na legislação eleitoral através daquela mini reforma eleitoral da Lei 13.165 de 2015, já válido para as eleições de 2016, mas ao longo do pleito eleitoral de 2016 tivemos essa ADI que declarou a inconstitucionalidade desse trecho, justamente porque não esperar o trânsito em julgado de uma ação dessa natureza, cassatória, que importa em cassação de mandato, porque se a gente for esperar, a gente sabe que a tramitação dos processos leva um certo tempo, às vezes consideravelmente grande. Então, um mandato de 4 anos, era comum que essas ações tivessem o seu resultado, seu desfecho, por exemplo, no 3º, 4º ano já do mandato, e aí não se efetivava a punição da cassação. Então, a Justiça Eleitoral começou a dar uma maior celeridade nessas ações e colocou como um critério para conferir uma certa segurança jurídica aguardar a decisão por órgão colegiado, não mais o trânsito em julgado. Então, nesse caso, o julgador, o candidato que teve o seu mandato cassado, ele não perde imediatamente após a decisão da Justiça Eleitoral de primeiro grau. Ele sim está apto a sair do cargo quando da decisão do órgão colegiado. O acórdão for publicado, aí sim a gente vai efetivar esse artigo 224, parágrafo 3º, certo? Alguns questionamentos eu também recebi, sempre mesmo falando que ele não perde, tem que aguardar a decisão do colegiado. Mas aí alguém fala assim, não, mas ele perde direto. Fazendo um jabá gratuito aqui para um referencial teórico, o livro do Francisco Dirceu de Barros, tá? Manual de Prática Eleitoral, já está na 4ª edição, creio que pode ser que esteja na 5ª, enfim, não sei. Esse aqui que eu tenho é a 4ª edição. A página é a 444 desse livro aqui que eu consultei para elaborar esse vídeo aqui para vocês. Eu também consultei meus referenciais teóricos, então já falando da parte legislativa, da parte doutrinária, eu venho com os aspectos práticos aqui para vocês, ok? Sim, então uma vez, portanto, o órgão colegiado proferindo essa decisão que confirma a decisão cassatória, aí sim, diante da publicação do acórdão, vai ocorrer a comunicação da Justiça Eleitoral para, nesse caso, a Câmara Municipal ao Ministério Público Estadual, e nesse caso a Câmara Municipal vai notificar esse prefeito para que ele saia do cargo, literalmente, e nesse caso o presidente da Câmara Municipal assume e a Justiça Eleitoral vai convocar novas eleições. Tudo isso preservando, fazendo um equilíbrio entre uma segurança jurídica processual, proporcionando uma confirmação desse julgamento por órgão colegiado. A partir dessa confirmação, ainda que inicial, mesmo que tenha possibilidade de recurso, por exemplo, para a instância superior, como é o caso do Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral já está apta a designar novas eleições, expedir as resoluções competentes para essa chamada eleição suplementar. Nesse interstício, o presidente da Câmara ele assume o paço municipal enquanto se convocam novas eleições. Ok? Com as mesmas regras dos pleitos normais, com algumas alterações com referência à data, enfim. Certo?
Caso isso ocorra, caso surja mais dúvidas, eu estou aí de prontidão para fazer novos vídeos. Se você gostou desse material, compartilhe, encaminhe para quem você acha que pode ser útil. Se inscreva também nas nossas redes sociais, que eu vou colocar aqui o link na descrição também para vocês. Qualquer dúvida, sugestão, comenta aqui nesse vídeo também, ou então me chama nos meus meios de comunicação, que eu vou estar aí de prontidão, apto para responder aquilo que tiver ao meu alcance. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!